Boa noite a todos. Hoje, dia 8 de junho de 2026, daremos início à 18ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, público presente, vereador Adier, vereadora Marildo, presente. Vereador Tom, Presente. vereador Heitor, Presente. vereador Gerson, vereador Beto presente, vereador Itamar, Presente. vereador Magário, Presente. vereador Jefferson Pécori, vereador Marcelo Comeron, Presente. vereador Aquino, Presente. vereador... Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do expediente do Executivo. Ofício número 048 de 2026, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 2368 de 2026, que dispõe sobre a denominação e prolongamento de vias públicas no bairro Jardim IP. Ofício número 050 de 2026, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei complementar número 098 de 2026, que altera a linha do artigo 25 da Lei Municipal 218 de 75, que dispõe sobre o Código de Obras deste município com a redação dada pela Lei Complementar 085 de 2020. Ofício número 051 de 2026, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 2370 de 2026, que dispõe sobre a abertura de crédito especial alterando o PPA LDO e LOA de 2026 e das outras providências. Ofício 48/2026, 050/2026, 51/2026, encaminho às comissões permanentes. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do expediente dos senhores vereadores. Projeto de Decreto Legislativo 05 de 2026, da Mesa Diretora, concede título de cidadão honorário ao senhor Ticara Cani. Projeto de Decreto Legislativo 06 de 2026, da Mesa Diretora, concede título de cidadão honorário ao senhor Hitoshi Oguri. Moções. Moção 86 de 2026, do vereador Heitor Pereira Sansão, moção de aplauso ao SESC Unidade de Registro. Moção 090 de 2026, do vereador Amarildo Carlos Simone Lopes, moção de aplauso a Karine Alves Duarte. Pela ordem, senhor presidente. Pedir para retirar essa moção que a homenageada está doente. A pedido do vereador Amarildo, autor da propositura, retiramos a moção. Moção 95 de 2026, do vereador Jefferson Pécori Viana, moção de aplauso em agradecimento ao deputado estadual Paulo Fiorilo. Indicações. Indicações 1306 de 2026, a indicação 1357 de 2026 está no portal da Câmara à disposição da população. Projeto de Decreto Legislativo 05/2026 e 06/2026, de autoria da mesa diretora, que concede título de cidadão honorário, encaminha às comissões permanentes. Moções 86/2026 e 95/2026 encaminho para a ordem do dia. Indicações 1306/2026 a 1357/2026 à disposição da população em geral no nosso portal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do expediente de diversos. Não há. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Gostaria que fosse incluído na leitura esse projeto de lei. Temos aqui um pedido do vereador Beto, que inclui para a leitura o projeto de lei 2371/2026, assinado aqui por 11 vereadores. Parecer número 23 de 2026, da Comissão de Justiça e Redação, referente ao
projeto de lei número 07/2025, que dispõe sobre a isenção de taxas de locação de barracas às entidades de cunho social nas festas comemorativas realizadas em conjunto com a Prefeitura Municipal de Registro e das outras providências. De autoria do senhor vereador Itamar Paulo Xavier, parecer contrário à aprovação. Projeto de lei número 2364/2026 dispõe sobre a denominação de via pública de autoria do Executivo Municipal, parecer favorável à aprovação. Moção de aplausos número 086 de 2026, de autoria do senhor vereador Heitor Pereira Sansão, ao SESC, Unidade de Registro, em reconhecimento aos 10 anos de uma extraordinária atuação, dedicação e impacto social no município de Registro, com marcos a serem celebrados no dia 23 de julho de 2026. A moção de aplauso número 90 foi prejudicado e foi retirado. Moção de aplausos número 95 de 2026, de autoria do senhor vereador Jefferson Pécori Viana, em agradecimento ao deputado estadual Paulo Fiorilo pelos relevantes serviços prestados ao município de Registro por meio da destinação de recursos para áreas da educação, saúde e assistência social, bem como por sua destacada atuação parlamentar em defesa das políticas públicas, da transparência, dos direitos sociais e do desenvolvimento regional. Tem que ler aquele que foi autorizado a leitura. Aquele que você apresentou ali, esse. Senhor presidente, pela ordem, vamos voltar ao requerimento do projeto de lei 2371, faz a leitura. Dispõe sobre a abertura de crédito especial, alterando o PPA LDO e LOA de 2026 e das outras providências. E autor Executivo Municipal. Temos aqui, então, um pedido de urgência especial para que seja incluído na pauta do dia o projeto de lei 2371/2026. Coloco em discussão. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encaminho, então, para a ordem do dia o projeto de lei 2371/2026, assim como o parecer 23/2026 da Comissão de Justiça e Redação, o projeto de lei 2364/2026 e as moções de aplauso 86/2026 e moção de aplauso 95/2026, de autoria do vereador Jefferson Pécori. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos a falar em pequeno expediente. Não há. Não havendo vereadores, então encaminhamos a sessão para a ordem do dia. Solicito novamente ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Diego. Vereadora Marildo. Presente. Vereador Heitor. Presente. Vereador Gerson. Presente. Vereador Beto. Presente. Vereador Itamar. Presente. Vereador Magário. Presente. Vereador Jefferson Pécori. Vereador Marcelo Comeron. Presente. Vereador Aquino. Vereador Tafarel. Presente. E vereador Chavico. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura dos materiais constantes na ordem do dia, iniciando pelos projetos mesmo, vereador. Parecer número 23 de 2026 da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 07 de 2025, que dispõe sobre a isenção de taxas de locação de barracas às entidades de cunho social nas festas comemorativas realizadas em conjunto com a Prefeitura Municipal de Registro e das outras providências. De autoria do senhor vereador Itamar Paulo Xavier, parecer contrário à aprovação. Coloco em discussão. Parecer 23/2026. Com a palavra o vereador Itamar. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público aqui presente. Esse projeto de lei aí que eu enviei para a Câmara, que foi um parecer contrário da Comissão de Redação e Justiça, do vereador Beto e do vereador Marildo. Eu fui favorável e fui contra o parecer deles. Lembrando que
fui procurado por várias entidades. Aqui tem alguns representantes de algumas entidades aqui da AMAR que estão aqui, que pagam R$ 1.500 para o locatário, que é o Disso Tsunoda. E eles me procuraram várias entidades, foi umas 10 entidades, 10 representantes, pedindo para fazer um projeto de lei para isentar eles de pagar esse valor de R$ 1.500 por barraca, por festa, por eventos. E eu coloquei esse projeto de lei aqui na Câmara aqui, e eu gostaria muito que fosse aprovado, né? Porque as entidades já enfrentam dificuldades financeiras, tem que fazer bingo, tem que fazer rifa, tem que correr atrás de vereadores aí para emenda impositiva, emenda parlamentar, não consegue pagar as contas básicas, que é de água, luz, né? E, infelizmente, aí quando tem esses eventos que já ganham pouco, tem que pagar R$ 1.500, então por isso que eu apresentei esse projeto aí. Palavra, senhor presidente. Continue a discussão. Palavra ao vereador professor Aquino. Eu acredito o seguinte, que os dois vereadores da Comissão de Justiça e Redação, eles devem ter um motivo, né, que invade competência, deve invadir competência do Executivo. Então, eu vou acompanhar aqui, ainda solicitei ao meu companheiro aqui de bancada, de grupo, como não pode retirar esse projeto, porque já está aí na leitura, na votação, para conversar com o prefeito, né, para que a gente venha de lá para cá, já que o caminho está incorreto, a gente possa fazer essa correção, conversar com o Executivo, porque eu acho que o prefeito é sensível a essa causa também. Só que o projeto está indo na contramão. Então, eu vou acompanhar aqui a comissão, porque eu acho que a comissão vai falar agora e vai basear na invasão de competência. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Amarildo Simone. Obrigado, nobre vereador Aquino, respeitando também a posição do vereador Itamar e das entidades também que necessitam, né, que o projeto é claramente constitucional. Inclusive, nem o prefeito tem essa competência de isentar taxas e isenções sobre renúncia de receita apontada pelo Tribunal de Contas, né, em eventos dessa natureza. Por isso que os eventos que são realizados, eles já abrem um espaço em todos os eventos, festa de solidariedade, festa do sushi, outras festas, não só de cunho público, né, quando a prefeitura patrocina, mas falo mesmo agora, o Lantage vai fazer e as associações também vão participar, para que elas também possam ter uma fonte de arrecadação, né. Eu penso, nós tanto não somos contra, que nós acabamos de assinar aqui o regime de urgência para aprovar a lei aqui que destina R$200 mil para a AMAR, aqui do deputado Paulo Alexandre Barbosa, né, que realmente a matéria é claramente inconstitucional, né? Então, nem o prefeito teria essa competência. Obviamente que pode-se, através lá do convênio com a Zona Azul, né? Aliás, que é uma tarifa bastante baixa, há muito tempo, né? Aumentar, talvez, lá o repasse que se faz para as instituições e outras formas do próprio governo do Estado, através da ADRADES, né? Mas o parecer foi claramente constitucional porque é uma renúncia de receita. E nós também não temos essa competência, nem o prefeito tem, muito menos o Poder Legislativo, para isentar. Continua em discussão. A respeito da retirada do projeto, é inviável nesse momento, a gente tem que votar. Então, coloco em votação. Os favoráveis ao parecer da Justiça e Redação, ou seja, que querem o arquivamento da propositura continue como estão, os contrários ao parecer da Justiça e Redação, que querem que a propositura seja encaminhada às demais comissões, que se manifestem. Projeto, então, encaminhado para arquivo, com 9 votos pelo arquivamento e 3 votos pela continuidade. Projeto de lei número 2364, de 2026, que dispõe sobre a denominação de via pública de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável à aprovação. Coloco em discussão. Projeto de lei 2364. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis à aprovação votem sim, os contrários votem não.
Votação encerrada. Projeto de Lei 2364/2026, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por unanimidade com 12 votos favoráveis. Determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Projeto de Lei número 2371 de 2026, que dispõe sobre a abertura de crédito especial, alterando o PPO, LDO e LOA de 2026 e das outras providências. Autor, Executivo Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 2371/2026. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis à aprovação votem sim, os contrários votem não. Vereador Tom, vereador Chavico. Votação encerrada. Projeto de Lei 2371/2026, aprovado por unanimidade com 12 votos favoráveis. Determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Senhor presidente, justificativa de voto. Justificativa de voto, o vereador Jefferson Pécuri. Só para que o público saiba, boa noite a todos e todas, boa noite ao público presente, ao público que nos acompanha pela internet. Em nome aqui do meu sempre presidente Eurico, cumprimento a todos e todas que nos assistem pela internet e presencialmente. Senhor presidente, trata-se de um recurso de emenda impositiva, meu e do vereador Itamar, destinado ao mercado municipal, projeto 2371. E, com isso, a gente espera que o mercado municipal consiga melhorar as condições. Essa é uma emenda do deputado... O 2371 é esse. Senhor presidente, só por ordem, acho que o senhor falou 2371, que é uma emenda dos vereadores, né? Até dei uma olhada aqui, por isso que eu demorei para votar, para ver o que se tratava. Porque o regime de urgência que foi passado foi o 2372. Isso. E aí eu estava até com dúvida se tinha algum outro regime de urgência que passou pelos outros vereadores e não pela gente. Isso, então foi esse. Esse é o da emenda impositiva do mercado municipal. Eu até olhei na tela. Fica no meio. O objeto aqui do projeto é uma emenda de R$200 mil, recurso federal. 2371? 2371. Então tem algum problema no CAPL. No sistema está 2372. No CAPL está 2371. Pois é, por isso que eu achei... Não. Então peço desculpas e vamos cancelar essa votação. A gente vai votar agora o 2372, tá? O 2371 não está na pauta. Eu achei que a Isabel estava aí por causa disso. Senhor presidente, justificativo de voto? Tanta emoção que... É o IP. É o IP. Tom. Alguma coisa errada aí. Eu já disse.
Vamos suspender a sessão por 10 minutos, só para ela fazer a troca do pedido, para que se recolha novamente a assinatura dos vereadores.
Podemos retornar. Johnny? Ok. Retornando à sessão. Peço desculpas aí pela troca de número do projeto. Então, a gente vai votar primeiramente o requerimento de urgência, mudando o número do 2371 para 2372. O requerimento está aqui assinado por 11 vereadores e coloco em discussão para que seja colocado na ordem do dia o projeto de lei 2372/2026. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encaminho então para a ordem do dia. Então, na sequência, já vamos votar o projeto. Coloco em discussão o projeto de lei 2372/2026, dispõe sobre abertura de crédito especial, alterando o PPA, LDO, LUA de 2026 e da outras providências, de autor executivo municipal. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis à aprovação votem sim, os contrários votem não. Acho que esse recurso não está querendo ir para a mar, né? Vamos votar da maneira antiga, então, ok? Os favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Determina a Secretaria Legislativa a confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal o projeto 2372/2026. Justificativa, senhor Justificativa presidente. de voto, vereador Beto. Senhor presidente, esse projeto é uma emenda parlamentar do deputado Paulo Alexandre Barbosa, no valor de 200 mil, que será destinado para despesa de custeio à Associação dos Amigos dos Autistas de Registro AMAR. Maravilha, vereador Beto, parabéns pelo trabalho. Seguimos, então, com a votação das moções. Tá. Moção de aplauso 95 de 2026, de autoria do senhor vereador Jefferson Pécori Viana, em agradecimento ao deputado estadual Paulo Fiorilo pelos relevantes serviços prestados ao município de Registro por meio da destinação de recursos para as áreas da educação, saúde e assistência social, bem como por sua destacada atuação parlamentar em defesa das políticas públicas, da transparência, dos direitos sociais e do desenvolvimento regional. Coloco em discussão a moção de aplauso 95/2026, com a palavra o vereador Jefferson Pécori Viana. Senhor presidente, nobres pares, novamente cumprimentar o público que aqui está presente, o público que nos assiste, em especial já presente aqui no nosso plenário, o deputado estadual Paulo Fiorilo. Boas-vindas e boa noite. Essa moção de aplauso, senhor presidente, apresentei à Câmara, agradeço ao senhor pela gentileza de fazer a votação hoje. O Paulo está visitando o Vale do Ribeira, já de costume, um deputado muito presente, e em Registro especialmente, ele é responsável por, nesses últimos 2 anos, por R$900 mil em emendas e ações do governo, né? Inclusive, hoje estivemos na Secretaria de Assistência, senhor presidente, já tem o consultório de rua, não sei se o senhor já viu, que é uma ambulância com símbolo azul, né, da Cruz da Saúde, que está atendendo e dando dignidade para as pessoas em situação de rua. Mais uma ação para a gente fazer essa importante bandeira, esse importante cuidado com as pessoas. E isso foi uma intermediação do deputado estadual Paulo Fiorilo junto ao Ministério da Saúde, que nos permitiu ter esse recurso lá do ministro Alexandre Padilha e permitiu ter o consultório de rua. Além disso, os recursos do deputado também estão ajudando o FAC, que faz a alimentação das pessoas em situação de rua, também está ajudando uma reforma na Escola Municipal João Possi, que está já desenrolando, a gente espera que o governador libere esse recurso prontamente, e também a reforma lá do CRAS da Vila Nova, que o excelentíssimo vereador Tafarel acompanha lá, o prédio está muito desgastado, e a gente levou o Paulo Fiorilo lá, mostrou a importância de resgatar aquele espaço, que é o antigo CEL, né? A gente espera que seja o novo e sempre CEL,
e a gente somando esforços. E além dos recursos, que são sempre importantes, é um deputado que está sempre lutando pelo desenvolvimento regional. Atualmente ele preside uma das comissões mais importantes da Alesp, que é a Comissão de Relações Internacionais. Então, sempre que pode, o Paulo traz aqui ao Vale do Ribeira os cônsuls de vários países, Holanda, Bélgica, Suíça, para visitar as cidades e tentar fazer uma conexão entre os interesses das cidades e os grupos de interesse nesses países de origem. Então, Paulo, tenho certeza que, mais do que já contribuiu, continuará contribuindo para o desenvolvimento de registro do Vale do Ribeira, e é por essas razões que gostaria muito que suas senhorias aprovassem essa moção de aplauso em agradecimento ao deputado estadual Paulo Fiorilo, para a gente honrar um deputado que cuida e é atuante na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobres pares. Coloco, então, em votação. Os favoráveis à aprovação, votem sim. Os contrários, votem não. Votação encerrada. Moção de aplauso 95/26, de autoria do vereador Jefferson Pécori Viana, aprovada por unanimidade com 12 votos favoráveis, ofício conforme requerido. Vamos deixar aqui aberto a palavra ao deputado, se quiser fazer uso. Aí, na sequência, o vereador Jefferson Pécori faz a entrega da propositura. Bom, boa noite a todos e a todas. Queria saudar aqui os vereadores que compõem essa casa e o público presente. Eu queria primeiro agradecer ao vereador Jefferson pela propositura. Eu fui vereador em São Paulo por 2 mandatos, na cidade de São Paulo. E eu sei as dificuldades e as agrúrias que cada um de vocês passam, principalmente porque precisam encaminhar as demandas, precisam dar resultado, precisam andar. É um pouco o que eu fiz como vereador durante 2 mandatos. E agora, como deputado, eu acabei andando pelo Estado. E aqui, em Registro, eu tenho algumas coisas que me identificam com a cidade. Primeiro, o bispo de Registro trabalhou em São Paulo e eu tive o prazer de conhecê-lo lá na Vila Formosa, na Zona Leste. Isso foi já a primeira forma de me aproximar mais daqui. Segundo, a parceria que a gente tem com o vereador Jefferson, e que ele já disse aqui das emendas que a gente destinou, faltou uma, que eu preciso fazer deferência aqui ao Hospital Regional, que a gente fez de R$100 mil para a saúde, para custeio. Então, já faço o registro aqui que faltou essa. E a terceira, que eu sugeri, inclusive, hoje ao Dom Manuel, e queria sugerir a essa casa. Como disse o Jefferson, eu presido a Comissão de Relações Internacionais da Alesp. E eu decidi apresentar para os representantes de outros países essa região. Por que eu optei por trazê-los ao Vale do Ribeira? Primeiro, porque é uma região de proteção ambiental, com uma área enorme de Mata Atlântica, que muitos cônsules têm interesse e curiosidade. Segundo, que eles nem sempre conhecem a cidade de São Paulo. Normalmente eles conhecem a região que eles convivem. Então a gente tem dado essa possibilidade. E eu queria aqui deixar uma proposta, presidente, se a Câmara assim entender que vale a pena, de nas próximas visitas a gente trazer o representante consular aqui nessa casa. Se os vereadores puderem recebê-los, muitos deles são de países parlamentaristas, então eles têm uma referência no parlamento muito grande. Não só uma deferência, mas sabem da importância do parlamento. Qual que é a ideia? O Jefferson já falou. Normalmente a gente leva eles para conhecer um quilombo,
para visitar o Petar, para conhecer o Betari, onde tem um trabalho de preservação ambiental, para dialogar com os prefeitos e vereadores do Médio Vale, mas eu acho que é possível e necessário que a gente também passe por registro. E aí eu queria deixar uma sugestão para encerrar. Esses países, eles têm as possibilidades de parcerias. Cada um aqui sabe daquela área que ele atua, da importância que tem o seu mandato. E talvez fosse o caso de apresentar para esses cônsules propostas que pudessem se transformar em parcerias reais. Muitas vezes a gente fala assim, vamos aprovar a cidade irmã. Eu acho interessantíssimo, mas não tem um tostão para a cidade irmã do lado de cá. Nós temos que pensar coisas que possam trazer benefícios para registro e para a região. Eu queria colocar o meu mandato à disposição para a gente poder ir construindo essas pontes e fortalecer a relação com o registro e os consulados que estão instalados em São Paulo. São vários, a gente não vai conseguir trazer todos, mas a gente pode optar por um ou outro, passar aqui, fazer uma conversa com os vereadores e depois seguir para Eldorado, Iporanga ou até para Canané, onde a gente tem ido. Presidente, eu queria agradecer muito cada um dos nobres vereadores. Para mim é um prazer muito grande. Eu sinto muita saudade da Câmara Municipal de São Paulo. A Câmara é o espaço mais próximo do povo. Deputado dialoga com o servidor público, dialoga com prefeituras, mas o povo, o dia a dia, o debate, a demanda está mais distante. É só olhar. Quem procura a gente é prefeito pedindo emenda ou quando tem algum projeto dos funcionários públicos que vão lá para poder ou ajudar ou não votar, ou coisa do tipo. Então, eu queria me colocar muito à disposição. Tem ações importantes do governo federal, o Jefferson citou o ambulatório móvel. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal que está trabalhando, eles disseram que a dignidade para as pessoas que são atendidas aumentou muito, eles colhiam o sangue na rua, agora estão colhendo dentro desse veículo, e tem muitas outras coisas que podem ser pensadas para o município. Presidente, muito obrigado, queria agradecer cada um de vocês e colocar o meu mandato à disposição. Na Assembleia, vocês vão ter sempre 3 coisas no meu gabinete: água, café e cachaça. Cada um escolhe o que quiser. Presidente, muito obrigado, um grande abraço, bom trabalho. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, o vereador Amarildo, né, primeiramente. Só antes do vereador Jefferson fazer a entrega, só para, nobre deputado, vereador Amarildo, líder do governo aqui, né, aproveito para agradecê-lo aí o empenho, as emendas que o senhor tem mandado destinado ao município, através aí do vereador que o representa aqui, dos membros do seu partido que estão aqui, o Raul Calazans, que é coordenador regional, outros membros do partido que estão aqui. E também falar que essa relação, né, do governo de Samuel, do quem o senhor conhece bem, foi deputado com ele, né, e ajudou, inclusive, a elegê-lo presidente daquela casa, é uma relação de respeito tanto com o governo do Estado quanto com o governo federal. Obviamente que uns têm ajudado um pouco mais que o outro, essa balança está um pouco desequilibrada, mas temos trabalhado em parcerias aí, respeitando, atuando e torcendo para que o parlamento se fortaleça muito mais, tanto o municipal quanto o do Estado, quanto o parlamento nacional, que passa por uma dificuldade de uma cooptação lá dos recursos do orçamento da União, mas a gente torce por isso. E vê no senhor um exemplo de um bom político aí, né? Parabéns. Ainda em justificativa de voto, o vereador Enfermeiro Itamar. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui parabenizar o vereador Jefferson Peccori pela moção de aplausos. Acompanhei, votei. Nem precisava pedir o voto, que eu ia votar mesmo, porque eu estive no gabinete do Paulo Fiorino, foi recebido pelo senhor mesmo lá. Na ocasião, eu estive com o presidente e com a comunidade da Quilombola do bairro Peropava, levei a Pâmela lá, o senhor recepcionou muito bem. O senhor colocou o gabinete à disposição da comunidade de Quilombola e dizer ao senhor que é uma comunidade que precisa. Nós temos uma única comunidade quilombola aqui no município de Regis, que é a comunidade de Quilombola, bairro Peropava. São em torno ali de 29 a 30 famílias que tem ali e precisam muito de ajuda lá de emendas parlamentar, que é um bairro que fica distante aqui de aproximadamente uns 40 quilômetros daqui. E o acesso lá para chegar até lá é dificultoso. E a comunidade precisa de muita atenção ali, assim como as comunidades lá do bairro Iporanga
e Eldorado, que o senhor tem ajudado muito lá. Gostaria muito que o senhor ajudasse essa comunidade aqui que está com os documentos tudo em dia para poder receber emenda, e já recebeu emenda. Recentemente nós entregamos aí veículos, equipamentos, e tem um valor de R$160 mil do deputado Newton Tato, que levou para lá, que já foi entregue para a comunidade. E dizer também, quero agradecer também pelo FAC, eu também sou sócio do FAC, Fraterno Auxílio Cristão, e que o senhor tenha ajudado, muito obrigado. Nós precisamos muito ali da uma entidade que ajuda muito o bispo ali, não é só com alimentação que ajuda as pessoas, mas também ajuda com cadeira de roda, com cadeira de banho, com cesta básica ali. Então, o senhor como professor e político, também um deputado atuante, quero agradecer aí a ajuda que o senhor tem dado para o nosso município. Muito obrigado e parabéns aí pela moção. Vereador Jefferson, fica à vontade para tirar foto aqui na frente. Moção de aplausos número 86 de 2026, de autoria do senhor vereador Heitor Pereira Sansão, ao SESC Unidade de Registro, em reconhecimento aos 10 anos de uma extraordinária atuação, dedicação e impacto social no município de Registro, com marcos a serem celebrados no dia 23 de julho de 2026. Assim como no dia 1º de junho votamos aí uma moção ao SENAC dos 10 anos de atuação na nossa cidade, peço a colaboração de todos os vereadores para que a gente vote aí da mesma forma também o SESC, que há 10 anos está no nosso município, trazendo grande ajuda aí na nossa cultura municipal. Coloco em votação, os favoráveis à aprovação votem sim, os contrários votem não. Votação encerrada. Moção de aplauso 86/2026, de autoria do vereador Heitor Pereira Sansão, ao SESC Unidade de Registro, aprovada por unanimidade com 12 votos favoráveis, oficiício conforme requerido. Presidente, justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador Jefferson Pécori. Senhor presidente, queria parabenizá-lo pela propositura. O senhor sempre muito sensível ao Sistema S, ao SENAC, ao SESC, e dizer que ele é um equipamento fundamental para a nossa cidade, garante cultura de alto nível, isso é importante para nós, e também seguimos a tradição dessa Câmara de defendê-lo, né? Fizemos uma moção contra aquele projeto de lei que quer fatiar o SESC, então, sem me alongar muito, quero parabenizá-lo pela sensibilidade e defesa da cultura de sempre, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamar os senhores vereadores inscritos a falar em explicação pessoal. Ilustríssimo senhor vereador Irineu Roberto. Com a palavra, vereador Beto. Boa noite, senhor presidente, boa noite à mesa, vereadora Dier, e a todos os vereadores aqui presentes e o público que nos assiste.
E só reforçando, senhor presidente, que esse projeto que nós aprovamos aqui, do deputado Paulo Alexandre Barbosa, a quem eu quero parabenizar pelo excelente trabalho que tem realizado na nossa cidade e também no Vale do Ribeira. O Paulo Alexandre Barbosa, na gestão passada, ele estava se apresentando ainda, mas agora a gente vê o trabalho assíduo. Parabenizo também o seu assessor, Exigomar, que tem também estado presente. Hoje nós estivemos ali na Mar, conversando com a diretoria, a Gabi, a Eliane, o Paulo, e queremos agradecer por esta emenda que já está para ser executada junto à Mar, que vai também dar um respiro para o RH da Mar. Então, para que todos saibam, esse dinheiro está sendo destinado justamente para tirar a Mar do sufoco. Vai salvar, né? É isso mesmo. Então, agradecemos ao deputado e a todos os envolvidos, também ao secretário da Assistência Social, Fábio Cardoso Júnior, pelo excelente trabalho que vem realizando também e a sua disposição em fazer sempre o melhor. Bom, senhor presidente, eu quero falar um pouco nessa noite que estamos no mês de junho. Junho é o mês do combate à violência contra as pessoas idosas. É o Julho Violeta. Gostaria de ler um comentário. No dia 15 de junho é conhecido como Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Uma data que nos convida à reflexão sobre o respeito, a dignidade e os direitos daqueles que tanto contribuíram para a construção das nossas famílias e da nossa sociedade. A violência contra a pessoa idosa pode se manifestar de diversas formas: físicas, psicológicas, financeira, patrimonial, institucional, negligência ou abandono. Muitas vezes, esses atos ocorrem de maneira silenciosa, dentro do próprio ambiente familiar, dificultando sua identificação e denúncia. Junho Violeta nos lembra que envelhecer com dignidade é um direito de todos, é dever da família, da sociedade e do poder público garantir proteção, inclusão, respeito e qualidade de vida às pessoas idosas, conforme assegura o Estatuto da Pessoa Idosa. Diante do crescimento da população idosa em nosso país, torna-se cada vez mais importante fortalecer políticas públicas voltadas à saúde, assistência social, acessibilidade, lazer e participação social, promovendo um envelhecimento ativo e saudável. Também é fundamental incentivar a conscientização da população para que situações de violência, maus tratos ou abandono sejam denunciadas. O silêncio protege o agressor, a denúncia protege a vítima e contribui para a construção de uma sociedade mais justa e humana. Neste Junho Violeta, convido todos a refletirem sobre a forma como tratamos nossos idosos, que possamos valorizar suas experiências, sua história e sua contribuição para as futuras gerações, promovendo uma cultura de respeito e cuidado. Finalizo reafirmando nosso compromisso com a defesa dos direitos de pessoas idosas e com a construção de um município mais acolhedor, inclusivo, solidário para todas as idades. Então é bom que a gente se atente. Eu acho que cada um de nós tem uma pessoa idosa no seu ciclo familiar. E os idosos muitas vezes são esquecidos, porque parece que nós não estamos preparados para essa fase. Quantas pessoas que muitas vezes sentem-se atrapalhado pela presença de um idoso dentro da família, mas todos nós vamos envelhecer. E que tipo de envelhecimento teremos? De qualidade? Vai depender daquilo que semeamos, daquilo que plantamos. Então, vai aqui a nossa fala, que verdadeiramente cuide dos idosos, que haja acessibilidade, que haja prioridade quando um idoso chega num banco, que haja prioridade quando um idoso está andando pela rua, ao atravessar uma rua, uma faixa de pedestre. Se você puder, auxilie, porque infelizmente nós sabemos que os idosos muitas vezes são ludibriados, são enganados em muitos lugares. Então tem que haver esse respeito. E vai um conselho aqui a todas as famílias que têm um idoso: não deixe um idoso
de repente, ir fazer uma compra sem ter alguém que possa auxiliá-lo, porque isso gera, muitas vezes, o desrespeito por parte daquele que está negociando com pessoas de idade, presidente, e o que acaba, muitas vezes, sendo violado. Então, vai aí um despertamento a todos nós, vereadores, e a população. Os idosos precisam ter o nosso respeito. Senhor presidente, eu também quero falar aqui sobre o nosso repúdio, sobre o acidente que ocorreu com aquela jovem de 21 anos, que, infelizmente, por uma negligência, eu fico imaginando como pode alguém realizar um esporte daquele perigoso, esporte de risco, daquela forma, onde uma jovem, quem sabe, cheia de sonhos, infelizmente, por uma negligência, é lançada sem o devido equipamento e morrer daquela forma trágica. Então, é bom se atentar para isso e que haja uma fiscalização rigorosa, porque, afinal de contas, aquele ponto onde aquela jovem foi lançada é um trilho desativado, que não funciona mais, mas, infelizmente, não há uma fiscalização. Então, fica aqui o nosso repúdio, que não aconteça mais acidente como aquele, trazendo luto para uma família e tristeza para quem conhecia aquela jovem. Senhor presidente, por hora só, agradeço a todos, tenhamos uma boa noite e uma ótima semana. Gostaria de agradecer a presença aqui do Wellington, assessor do nosso deputado Paulo Correia, parceiro do nosso município. Manda um abraço para o deputado. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador. Excelentíssimo senhor vereador Jefferson Peccori. Com a palavra, o vereador Jefferson Peccori Viana. Senhor presidente, nobres pares, boa noite novamente. Quero começar aqui dizendo que um pouco da nossa agenda da semana passada. Quero agradecer publicamente aqui ao secretário de assistência e vice-prefeito, o senhor Fábio Tatu, nos recebeu segunda-feira, nos tirou as dúvidas sobre as emendas que hoje que a gente trouxe o deputado aqui para falar sobre a reforma do CEL da Vila Nova, especificamente do CRAS, e também falamos sobre o consultório de rua, que, inclusive, quando a gente foi lá hoje, a intenção era gravar um vídeo com o equipamento, que é essa ambulância, já estava atendendo, foi exatamente o que o deputado disse, presidente, retirando o sangue das pessoas dentro da ambulância, tem alguns que têm diabetes, então, unha encravada é um problema, feridas é um problema, então vai garantir que as pessoas tenham direito à vida, de fato, né? Então, isso é muito importante para todos nós. Quero aqui dizer também, na quarta-feira tivemos uma conversa muito bacana lá no Instituto Federal, acompanhei lá a palestra sobre direitos da educação da população LGBTQIAPN+, um auditório lotado, senhor presidente. Quero parabenizar aqui a Defensoria Pública, que é a promotora dessas ações, e o Instituto Federal por abrir sempre as suas portas para essa discussão. Também parabenizar o Conselho Municipal de Saúde e também a Secretaria Municipal de Saúde, porque estão realizando as pré-conferências de saúde. E na semana passada foi a pré-conferência do centro, realizada lá no CCI. Senhor presidente, na quinta-feira também estive com a dirigente de ensino da região de Registro, que é a senhora Cláudia Ferreira, e nós conversamos sobre algo que me interessa muito, que é a possibilidade de que a URE, né, agora chama Unidade Regional de Ensino, receba emendas impositivas de nós, vereadores, senhor presidente, para que a gente possa contemplar também as escolas estaduais, que algumas estão em estado lamentável e precisam de investimento. Quero agradecer publicamente a maneira como fui recebido pela senhora Cláudia, a conversa democrática que tivemos e a atenção que ela dispôs para procurar convênios ou outras formas de relação com a prefeitura para que a URE possa receber recursos. E a minha intenção não é enviar para o governo Tarcísio, é enviar diretamente para a URE, região de Registro, para que eles possam fazer as reformas nas escolas. A gente sabe que quanto menos burocrático for o processo, mais rápida é a ação. Senhor presidente, quero dizer também que a presença do deputado Paulo Fiorino nos honra muito. Quero agradecer cada vereador pelo voto, quero agradecer as palavras aqui dos vereadores que fizeram a justificativa de voto, o excelentíssimo vereador Amarildo, o excelentíssimo vereador Itamar, que nos honra muito poder ter um deputado. Vocês viram que as emendas, até esqueci de uma emenda em função de ser uma pessoa, e se a gente vê o número de votos do deputado Paulo Fiorilo, vai ver que ele não teve uma quantidade exuberante de votos aqui, não. É compromisso mesmo com a nossa cidade, com as temáticas
que são importantes para a nossa causa. Senhor presidente, também quero reforçar o que foi dito pelo vereador Beto, inclusive parabenizá-lo pela fala. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Violência que os idosos sofrem, então muito importante. E nós estamos 100% nessa luta, ainda mais agora que começamos já as ações. Quero aqui agradecer ao vereador Itamar e ao vereador Chavico, da Procuradoria Especial de Direitos Humanos, que a gente aprovou aqui na Câmara, o presidente nomeou nós 3 como procuradores, então a gente agora tem uma procuradoria para receber essas denúncias. Quero agradecer ao presidente por meio da assessoria, da Secretaria Legislativa, já temos um slogan, já temos contato telefônico, então essa procuradoria vai funcionar para garantir mais direitos para as pessoas. Também, senhor presidente, quero parabenizar o IDESC, que terminou um curso muito bacana chamado Hortas Urbanas, que é a qualificação das pessoas para ter nas suas casas lá uma horta com medicina, né? Com ervas medicinais, com o seu alface, com a sua salsinha, com a sua cebolinha. Isso garante soberania alimentar. Isso garante alimentação saudável. Então, estou muito contente, uma emenda do deputado federal Paulo Teixeira, realizada pelo IDESC, com uma ampla participação de pessoas da Vila Nova, pessoas do Jardim Paulistano, pessoas do Arapongal, e foi espetacular a maneira como a gente discutiu o alimento. Senhor presidente, quero parabenizar aqui também o CRAS da Vila Nova, e com isso a assistência social do nosso município, promoveram hoje uma roda bem interessante, intersetorial, para discutir a luta contra o trabalho infantil. Então, a gente sabe que a gente vive ainda o problema do trabalho infantil na nossa sociedade. Também acho importante, para quem nos escute, que a gente deixe claro que adolescentes a partir de 14 anos podem trabalhar. A partir de 14 anos, você pode ser contratado como jovem aprendiz, com 16 anos pode ser contratado como estagiário. Porque muita gente, quando a gente abre essa discussão do trabalho infantil, então você não quer que o adolescente trabalhe. Não é verdade. A gente tem legislação para os adolescentes a partir de 14 anos trabalharem. Agora, o que a gente discute é com menos de 14 anos, a criança tem 2 deveres: estudar e brincar. Nós não podemos romper esse ciclo que a criança tem direito. Então, é nesse sentido que, quando a gente vê uma criança de 12, 11 anos pedindo bala, vendendo bala, a gente tem que se colocar no local, porque nós estamos falhando. Ela deveria estar na escola, ela deveria estar brincando, ela deveria estar no lar, ou próximo do seu lar, na sua comunidade, e a gente não pode, de maneira nenhuma, aceitar esse tipo de atuação. Então, eu quero parabenizar aqui o Conselho Tutelar e o CRES, que na semana passada fizeram uma ação no centro da cidade, panfletagem, na sexta-feira. Muito importante esse tema para nós, e muito importante que a Câmara Municipal continue vigilante sobre essa questão tão importante para nós. Senhor presidente, quero aqui levantar um tema que vai gerar muita polêmica para nós. Pedir para o... acho que é o Benítez, que está hoje no controle ali. Benítez, que você, por favor, ponha a tela 26, por gentileza. Desculpem. Senhor presidente, nobres pares, o que nós temos aqui é uma portaria da Secretaria Estratégica de Desenvolvimento Social. Essa portaria é a portaria número 8, agora de abril de 2026. Me permitam a expressão, ela encontrou as entidades sociais da nossa cidade com as calças nas mãos. Por quê? Essa portaria limita e estabelece regras muito duras para que as entidades recebam emendas, inclusive emendas nossas, impositivas municipais, e inclusive emendas estaduais dos deputados que, por exemplo, o Paulo Fiorito aqui esteve. Por exemplo, a partir dessa portaria, senhor presidente, uma entidade vai ter que ter psicólogo, vai ter que ter assistente social, vai ter que ter coordenador, vai ter que ter assistente administrativo, vai ter que ter um corpo de profissionais que, em média, custa mensalmente R$20 mil para essas entidades. Aqui eu me dirijo no olhar ao nobre vereador Tafarel para dizer, imagina a BVN lá na Vila Nova tendo que arcar com R$20 mil de custo de pessoal para poder estar habilitada a receber emendas. Então, senhor presidente, a gente corre um risco muito grande, porque a prefeitura, a DRAD já disse que a prefeitura também não vai poder passar recurso se não tiver essa equipe mínima. Então, estive hoje com o secretário de Assistência, Fábio Tatu, e a gente precisa pensar uma maneira de solucionar este problema, porque, vou dar alguns exemplos, a ação corre risco de não receber mais recursos,
O AME corre o risco de não receber mais recursos. Já falei aqui da ABVN, corre o risco de não receber mais recursos. Então, só vai ficar. Então, ao contrário, que é mais fácil, né, vereador Marcelo? A APAI tem equipe, a AMAR está se adequando para ter equipe, mas ainda não tem, está se adequando, né? Dependeu hoje da nossa aprovação, entre outras ações. E o Lar dos Velhinhos talvez tenha equipe também. O restante, a gente está falando de 8 instituições que a gente tem cadastrada, 5 delas correm o risco de não funcionar. Quem está nos assistindo, qual é a consequência, por exemplo, delas pararem o funcionamento? Vai aumentar a demanda por serviços públicos na nossa cidade. O que já é um gargalo, vários dos serviços públicos, pode piorar. Então, senhor presidente, quero aqui me dirigir aos nobres pares para que cada um fale com o deputado estadual que tem contato. Hoje eu fiz com o Fiorilo, ele já ligou para o líder do governo. A gente tem que lutar para que essa portaria seja revista com urgência. Vou repetir, nós corremos o risco de entidades importantes da nossa cidade terem as portas fechadas porque não vão receber mais recurso público. Imagina, nobre vereador Tafarel, a ABVN fechar as portas na Vila Nova por conta dessa parceria. Então, nós esperamos que o governador Tarcísio tenha sensibilidade, chame o seu secretário de assistência, reveja essa portaria. Já falei até com o deputado Fiorilo, que os deputados, se for o caso, façam um decreto legislativo para assustar essa portaria, porque ela compromete muito o funcionamento. Eu recebi membros de entidade, assim, preocupadíssimos. E a gente está falando de uma cidade, nobre vereador Itamar, né, uma cidade média como a nossa. Imagina uma cidade pequena como Eldorado. Tem uma equipe mínima, R$20 mil por mês, nobre vereador Aquino, R$220 mil por ano. Que entidade tem esse dinheiro sobrando? Às vezes 200, 240 é o dinheiro de uma emenda que a gente consegue com os deputados. Então, isso me preocupa muito, senhor presidente, eu dividi isso aqui com os senhores, para que todo mundo ajude aí com os seus deputados a gente resistir e impedir que isso ocorra. Senhor presidente, quero muito aqui também dividir uma outra situação com os nobres pares. Vou pedir aqui para que o Johnny, por favor, coloque a tela 24 do Johnny, por favor. Então, os senhores acompanharam aí... 1 minuto para terminar, senhor presidente. Acompanharam pela reportagem da TV Tribuna, pela minha manifestação, então está gerando muita polêmica, senhor presidente. Essa intervenção do DR aí, que vai fazer a duplicação e rotatória, e ali é importante, coloquei a tela que veio do DR, para não dizer que eu estou alterando nem nada. Aquela parte ali, senhor presidente, que está em vermelho, com um tracejado verde, é a parte que vai ter supressão, que vai ter terraplanagem. Então, de fato, nós estamos falando da Praça do SECAP, pelo menos 30% a 40% da praça destruída com essa intervenção. Mais do que isso, senhor presidente, o que chamou a atenção é que não tinha placa de obra, não tinha o canteiro delimitado. A gente encontrou, mandei para o Ministério Público hoje, ferragens em cima da calçada. Então, me parece que começaram uma obra sem articular, sem pensar, sem consultar a população, porque ali vai passar caminhão, agora vai ficar a 15 metros das casas. O que vai acontecer com as casas? Tem estudo sobre isso? Então, senhor presidente, a gente não quer aqui direcionar a crítica para o prefeito, direcionar a crítica para o governador, a gente quer a participação das pessoas, a gente quer diálogo. Foi solicitada a audiência pública, não sei como a Comissão de Obras está encaminhando esse pedido, porque é muito importante a gente discutir isso, inclusive por conta do Estatuto da Cidade, que prevê a gestão democrática dos parques e das praças. Então, é fundamental essa discussão, senhor presidente, para que a gente garanta que as pessoas sejam ouvidas e a gente crie as melhores soluções conjuntamente. Senhor presidente, quero agradecer hoje o tempo de fala, novamente a votação por unanimidade. Me orgulha muito que essa casa tenha um compromisso com a nossa cidade, com o nosso desenvolvimento. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador. Ilustríssimo senhor vereador Marcelo Comeron. Com a palavra, o vereador Marcelo Comeron. Senhor presidente, nobres pares, público presente aqui no nosso plenário, o público que está assistindo via web, uma boa noite a todos. Senhor presidente, hoje venho aqui, durante a minha fala, trazer alguns pontos e também vou começar aqui pelo Fundo Social de Solidariedade do nosso município de Registro, que é através da sua presidente,
então, Sandra Moreira, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo frente ao Fundo Social, e nós estamos em plena campanha do agasalho. Eu venho aqui para falar da campanha do agasalho, parabenizar por essa campanha da prefeita e que a sociedade abrace mais uma vez essa causa. O povo de Registro é um povo solidário, sempre estão colaborando. Então, que apresente, no caso, entregando roupas usadas, de preferência de homens, que mais precisam de roupas nesse caso. Senhor presidente, eu vou pedir agora aqui, antes de eu pedir para o João, eu vou falar aqui sobre o... Eu estive com o prefeito Samuel Moreira essa semana, lá no Arapongal, na rua Cambarás. Já iniciou-se as obras, então, do verba do deputado federal Marcos Pereira, que enviou essa emenda, e o prefeito já começou a execução das obras ali no lado oeste, na rua Cambarás. O povo ficaram felizes, o povo falou, olha, quantos anos estamos sofrendo aqui. Então tem algumas vielas também, que até o prefeito se comprometeu com eles, de poder fazer um serviço com essas emendas. E também, logo, logo, o lado leste vai a Rua Canela, a Rua Moreiras, a Rua Jaqueira também será beneficiado com essas verbas, então, do deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos. E quero aqui, senhor presidente, tivemos também, eu estive a pedido da Vossa Excelência, representando esta Câmara Municipal na semana passada, lá no VAI, né, os formandos do VAI. Então, quero aqui mais uma vez parabenizar a Damares, o secretário Vander, pela formação daqueles novos profissionais que estão vão entrar no mercado de trabalho, se aperfeiçoando, empreendedores que vão, a partir de agora, já têm os suas qualificações para poder investir nas suas empresas. Então, estivemos lá no ETEC. E a parceria que foi feita nesse programa, que foi muito legal. Teve o SENAC, esteve lá, a Qualifica São Paulo, o SENAR, o SESC, SEBRAE, o SENAI, o SESC Senat. Então, todos os S's estavam lá. Até a Damares, acho que está ali. Parabéns, Damares, pelo trabalho que você fez lá. E também a ACIAR também estava lá. Em 2005, eles foram realizadas 1.250 capacitações. Olha aqui. Beleza, né? 2025, 1.250 capacitações em 65 cursos. Só esse ano, vereadores, 2026, já foram capacitados 913 formandos. E também 43 cursos. Isso totalizando 2.163 oportunidades de qualificação. Então, parabéns aí à secretaria e na pessoa da Damares, que o prefeito estava lá, o Samuel Moreira, que ele dá essa oportunidade para vocês desenvolverem esse trabalho, e o vice-prefeito também estava lá, tinha muitas pessoas, estava muito... Parabéns, o VAI, né? Se chama Valorização, Atendimento e Empregabilidade. Eu peço agora ao Benítez, coloca aquele vídeo, Benítez, fazendo um favor, da fala do prefeito Samuel Moreira, quando ele esteve em São Paulo. Então, quero aqui deixar registrado mais uma vez, que como eu falei em outras falas minhas aqui na tribuna, vereador Gerson Teixeira, se puder colocar o som, eu agradeço. Isso. E coloca para o público lá. Isso. O prefeito Samuel Moreira. Pessoal, eu estou aqui na sede do Palácio do Governo do Estado de São Paulo para receber, em nome da nossa cidade, um caminhão-pipa nesse evento. Esse caminhão-pipa será muito útil para a nossa comunidade. Eu quero fazer alguns agradecimentos ao governador Tarcísio, ao deputado André do Prado, ao vereador Marcelo Comeron, que ajudou nessa conquista, a todos que participaram de forma direta e indireta, ao nosso secretário Jefferson, e agradecer mais uma vez, isso é muito importante para a nossa cidade. Muito obrigado. Então, senhor presidente, esse caminhão chegou. Esse caminhão chegou, o prefeito assinou o convênio em dezembro de 2025, e agora, em junho, chegou esse caminhão-pipa, que era uma demanda muito grande do município. Vocês veem o valor desse caminhão, é R$518 mil. E o então deputado, presidente da LESP, ele intermediou esse direcionamento desse veículo para a cidade de Registro. Até que deixar aqui, a gente tem que dar as menções para aquelas pessoas que realmente colaboram para o desenvolvimento da nossa cidade e as coisas melhorarem cada vez mais.
o Pio, ele é o assessor do deputado André do Prado, e ele me ligou. Um dia à tarde ele me ligou. Comerão, o município de Registro precisa no caminhão-pipa? Eu falei, mas com certeza. E eu estava do lado, então, do ex-secretário de Infraestrutura, o Serradilha. Falei, Serradilha, e o que você acha dessa proposta? Ele falou, mas é porque nós estamos precisando muito desse caminhão-pipa. E aí foi aonde, então, manda preencher urgente esse documento, que a situação política é coisa muito rápida, né? Então, quando surge uma situação dessa, tem um monte de deputado atrás para poder ajudar as suas regiões. E aí, como eram poucos caminhões, um veio para o Registro e parece que um para Iguape. Então, ele direcionou isso, pediu, o Serradilha foi para a secretaria dele, rapidinho ele fez a documentação e encaminhou, e o município de Registro foi beneficiado com esse caminhão-pipa, através, então, aí do governo do Estado de São Paulo, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Muito bom, obrigado ao governador do Estado de São Paulo, na pessoa do senhor Tarcísio, obrigado ao deputado estadual, presidente da Lesp, André do Prado, que agora ele é um pré-candidato a Senado pelo Estado de São Paulo. Esperamos que ele tenha êxito e que a nossa região será beneficiada, com certeza absoluta. Esse caminhão vai ajudar em muito a nossa região. Benítez, coloca agora, fazendo um favor, umas fotos aí, através de um vídeo. Isso. Senhores, eu estive com o presidente dessa casa, senhor Heitor, e com o primeiro secretário, o vereador Beto. Essa foto que vocês estão vendo aí, volta um pouquinho só, Johnny, Benítez, fazendo um favor. Isso. Olha a data que está ali. Foi inaugurado em abril de 2010. Isso aqui é o IML de Registro. Então, na época, a prefeita era Sandra Kennedy. Foi inaugurado esse Instituto Médico Legal, o IML de Registro. Pode ir rodando agora, Benítez. Nunca teve uma intervenção. Nunca houve uma intervenção. Olha a situação, para aí, fazendo um favor. Olha a situação que se encontra esse local. A insalubridade para os servidores. Essa é a sala do chefe, né? Essa é a sala do chefe. Você imagine a sala dos colaboradores. Essa é a sala do chefe, vereador Amarildo. Do IML, está ali. É horror. Se vocês verem aquilo lá, é sinistro. O cheiro, né? Aquele cheiro forte de bolor. Uma pessoa alérgica ali, pode ter certeza que vai direto ao hospital regional, né, doutor Maurício? Vai. Porque é crítico a situação. Dá uma olhada, você pode ir passando, John, por favor. Exatamente, Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, não é do município de Registro. Esse aqui, deixar claro para a população, o município de Registro tem nada a ver com isso. Foi inaugurado isso aqui da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Continua, vai passando. Vai passando. Olha o ar-condicionado embaixo do ar-condicionado. Será que esse ar-condicionado está poluído? Olha a situação. Aquele ar-condicionado, volta um pouquinho, aquele ar-condicionado é a sala de descanso do perito. Que ele trabalha, acho que 36, coisa assim. É o horário de descanso dele, olha aí. Esse é o quarto onde ele fica. Vai passando. Como é que liga um ar-condicionado desse? Pode ir passando, Benítez, por favor. O presidente Heitor, olha para os senhores verem a sala. Olha a situação das salas. E aí? Vai passando. A recepção, então, sem comentários. Não sei se a foto da recepção acho que está indo, acho que já até passou. Então, o que eu quero deixar claro aqui para os senhores, nós, vereadores, temos um papel realmente de averiguar, conforme às vezes são solicitados, o vereador Beto, o presidente da casa, ele colocou no grupo que vereador que queriam acompanhá-lo. E eu, Beto, se prontificamos e estivemos lá. Então, veja a situação que se encontra os prédios públicos. Não vamos generalizar. Vocês imaginam o nosso município de Registro, a situação que o prefeito Samuel Moreira pegou, né, vereador Amarildo, foi apresentado aqui. E ele está procurando cada vez mais melhorar o ambiente de trabalho dos seus colaboradores, dos servidores públicos. Então, isso que nós vimos aqui é do governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública. Como que um profissional daquele, está certo, morto não vota, morto não reclama, mas tem funcionário ali. Temos funcionários ali. Eles precisam de dignidade para trabalhar no ambiente, no seu local de trabalho.
Então, é muito triste, senhor presidente, só para concluir, senhor presidente, é muito triste a situação, o senhor esteve lá em loco com a gente, para a população ver o que realmente está acontecendo. Agora, só bem rapidinho, eu quero falar sobre a questão da praça, que o vereador até tocou aqui. Eu aqui defendo também a praça, como defendo também a acessibilidade, a melhoria no trânsito ali, que ali é um congestionamento com o vereador que nos antecedeu aqui. Ele mora agora lá no Caiçara 2, ele vai usar muito aquele trecho ali de manhã, a hora que ele for para a escola, ele vai usar muito também, ele vai ver aquele local, antes ele morava aqui no centro, né, vereador? Ele não via como é aquele local lá, o vereador Gerson. O vereador Gerson mora lá. É um congestionamento terrível ali, de manhã, na hora do almoço, à tarde, é terrível. Esse projeto é de 2008, vereador. Eu lembro como fosse hoje, era o governador Geraldo Alckmin. Ele ia fazer aquela ligação ali, aquela duplicação, até ali não vou falar o nome do local ali, até onde tem a linha do trem, até aquele local. Eles iam fazer a duplicação. Devido à crise mundial, só para concluir, devido à crise mundial 2008, que aconteceu no nosso país, até o presidente Lula falou que era uma marolinha, e aí o que aconteceu? O governador suspendeu a obra. E até hoje vem rolando isso aqui. Agora, depois de muita briga, parece que iam fazer, dá para fazer, essa é uma demanda estadual, né? Tudo do DR, né? No município não tem, nós não temos autonomia em cima disso. Tem a faixa de domínio, realmente, eu defendo as duas coisas, manter a praça com qualidade e também aquele trecho para melhorar. Tem que defender as duas causas. Duas causas nós temos que defender aqui. E também deixar claro aqui, eu estive conversando com o prefeito Samuel, e ele falou que na quinta-feira, já tem uma reunião marcada com o pessoal da equipe do DR. Ele já tem uma reunião marcada, porque o prefeito também defende, que ele fez um investimento, ele foi muito criticado na época. Até que nesta casa aqui, o vereador criticou, o próprio vereador Guzá fala, criticou ele. E hoje todo mundo elogia e defende a praça. Nós defendemos aquela praça. Aquela praça lá está excelente, a gente sabe disso. Só que pode ser que ocorra lá uma perda de algum espaço, pode ser que ocorra. O prefeito vai estar conversando com o pessoal, que ele não foi consultado. Senhor presidente, muito obrigado pela tolerância, pelo tempo que se me estendeu aí, e uma boa noite a todos e uma excelente semana. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador. Excelentíssimo senhor vereador Amarildo Simoni. Com a palavra o vereador Amarildo Simoni. Carlos. Senhor presidente, nobres pares, público que nos assiste aí aqui na galeria, quero cumprimentar o senhor deputado estadual Paulo Correia Júnior, cumprimentar o doutor Maurício, diretor do Hospital Regional aqui, sempre uma honra, a Damares, a representante lá da associação lá do Mercado Municipal, né, o Cesari que está aí, os representantes da Mar, né, e todos aqui que nos assistem. Hoje nós tivemos aqui um deputado presente aqui na nossa casa, né, os agraciamos com uma moção de aplauso. E é importante a gente falar, viu, vereador Marcelo, que vocês vão ver nessa eleição, como em todas as outras, mais de 200 deputados levam votos daqui. Mais de 200 deputados, 600 às vezes. Vai pegar lá, seja lá o mais votado, até um voto. Agora você vai ver quem realmente ajuda aqui o município, são poucos. Nós podemos aí, do ponto de vista estadual, o deputado Paulo Correia Júnior, deputado Tenente Coimbra, deputado André do Padro, deputado aí Paulo Fiorilo, outros deputados aí do PT, aqueles que realmente colocam recursos aqui para melhorar a qualidade da vida da população. Poderíamos falar também do Paulo Alexandre Barbosa, do Márcio Alvino, de outros, lá o Marcos Pereira, Luiz Felipe Orleans, deputados que destinam recursos aqui, ajudam, porque não é fácil nós levarmos o município. Né? Nós falamos aqui, Registro, apesar de ser a capital do Vale do Ribeira, ser o maior município da nossa região, ele tem a menor renda per capita. Se nós pegarmos o orçamento, mesmo com essas emendas, com tudo, o nosso orçamento por pessoa é menor que o de Iporanga, é menor que o de Ribeira, é menor, inclusive, que o de Barra do Turvo. Parece um contrassenso.
mas a gente tem que fazer um esforço hercúleo para fazer uma boa gestão, como é feita lá no hospital regional, com os poucos recursos, né, e mostrar resultados. Então, nós realmente ficamos aí 1 ano e meio, e agradeço a cada vereador dessa casa aqui, trabalhando, plantando, e agora a gente começa a colher alguns frutos. Eu falo aqui, foi publicado no Diário Oficial, o vereador Marcelo já falou das ruas lá do Arapongal que estão sendo pavimentadas, mas foi publicado no Diário Oficial a pavimentação da rua Rio Grande do Norte, viu, vereador Tafarel? Lá no Arapongal, a pavimentação da Avenida Castelinho, uma obra, essas obras, R$ 2.024.500 reais, que vai ser realizado pela Copa, né, que é a antiga Jorcal, salvo engano, né, que vai fazer. Também foi publicado no Diário Oficial o credenciamento para a seleção de construtoras para o conjunto habitacional Registro 2. Serão construídas 200 casas aqui do Minha Casa Minha Vida. É tudo um trabalho, tudo um esforço para nós melhorarmos a qualidade de vida. Nós sabemos do déficit. Sim, o recapeamento que foi feito no Jardim Valeiro, que está sendo feito aí, ruas e outras, né? Também foi feito um termo de fomento com a AME para o consultório odontológico voltado às crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Né? Então está sendo feito todo um efeito. Os editais de regularização fundiária publicados agora no Diário Oficial também, para regularização fundiária de lotes ainda que não foram regularizados, na Vila São Francisco, no Jardim Vitória e no Serrote. Esse primeiro, a gente espera que no final desse semestre, ou no início do próximo semestre, serão entregues mais de 700 títulos de propriedade para os moradores do Arapongal, da Vila da Palha, do Agrochá. Aí a pessoa vai poder falar, esse daqui é meu, ninguém me toma. A casa é minha, o terreno é meu. Dignidade para a população. No dia 30, nobres vereadores, e graças ao recurso que os vereadores aqui colocaram na emenda positiva, vai ser aberta a licitação do Centro Social Urbano, uma obra de 3 milhões, um novo campo iluminado, com arquibancada, piscina aquecida, vai ser reformado inteiro aquele Centro Social Urbano, e vai ser entregue à população. Assim como a Expoval está sendo reformada, assim como a OBS Centro, né? Também, nobres vereadores, no dia 23 de julho, será aberta também a licitação do transporte público, uma concessão por mais 7 anos. Foi feita, inclusive, uma audiência pública aqui. Nós debatemos aí todos os pontos de melhoria, os vereadores contribuíram, importante a contribuição do vereador Aquino, de todos que contribuíram aqui, para melhorar a qualidade do transporte e da mobilidade da nossa sociedade. Então, nós estamos, né, essa gestão, com a ajuda dos vereadores aqui dessa casa, está trabalhando muito. Né? Estamos honrando aquilo que nós falamos na campanha. Nós não nos elegemos fazer oposição ao governo federal, nem ao governo do Estado, estamos fazendo parcerias, como a Praça dos Expedicionários, está lá sendo realizada, como a Praça da Vila Romão, a duplicação da ponte da Vila Romão e o novo acesso lá para a Vila Romão, os 11 milhões que permitiram a reabertura do Hospital São João, e ontem eu estava na feira, encontrei com o doutor Pretano e perguntei para ele como que está lá, doutor. Ele falou, com muita responsabilidade, com seriedade, obviamente tem muita demanda, tem fila, mas estão sendo feitas, aí ele falou que foram feitas mais de 500 e não sei quantas cirurgias de catarata, realmente tem fila, tem um pouco de espera, mas está aberto e está funcionando. Aos poucos vai retomando aquele, né? Ele falou que a ortopedia ainda não dá, porque eles têm que ter produtividade, porque a ortopedia demanda plantão à distância do médico. Né? E você chama o médico por uma questão especial, e eles dependem de produtividade ali, para poder pagar, inclusive, o passivo, seja do comércio que ficaram devendo, seja dos profissionais médicos que eles ficaram devendo. Então, está sendo feito com muita responsabilidade. Esses 11 milhões que o governo do Estado colocou ali, permitiu a reabertura e dando dignidade para o atendimento médico aqui. Falamos também do Museu da Imigração, que está lá a obra andando, né, da revitalização da Expovale, que o governo do Estado destinou 4 milhões, e registro ao centro da região, e vai retomar todas as feiras e exposições que acontecem na região. Seja a Festa do Soledade, Festa do Sushi, todas as festas, a própria Expovale, que é uma vitrine para nós mostrarmos o que nós temos de melhor aqui na nossa região. Podemos falar da reforma da UBS Centro, da reforma da UBS da Vila Nova, da construção do novo posto lá da Vila Lai Correia,
da reforma da Secretaria da Saúde, da reforma da UPA, a ampliação da UPA, a reforma e ampliação da UPA, das escolas e creches que estão sendo feitas, e da entrega de títulos, que é uma coisa tão importante como eu acabei de falar. Então, eu quero agradecer cada vereador aqui, né, que tem feito todo esse esforço. Às vezes nós não somos reconhecidos, sofremos críticas, isso faz parte da política, né? Nós sabemos, às vezes, que o cidadão espera muito mais. E quero aproveitar e falar também, senhor vereador, senhores vereadores, público nos assiste. Quinta-feira vai ter uma audiência pública aqui sobre a lei, projeto meu e do vereador Adier, né, um projeto importante, que é para disciplinar, né, o tráfico de animais de médio e grande porte na área central de registro. Né, eu apresentei um projeto, depois fiz um substitutivo, diminuindo a área, para que os vereadores possam colaborar agora e ver aquilo que é necessário. Não tem proibição em caso de romaria, isso aí está colocado na lei. Quando tiver eventos especiais, desfiles, tudo, não há proibição, porque são datas comemorativas. Há proibição, sim, para que se trafegue com animais de médio e grande porte em praças, na cidade, a qualquer tempo, sem nenhuma regra. A população em si, de forma geral, tem nos cobrado isso. Quem vai fazer a fiscalização? A Polícia Militar. Eu mandei o projeto de lei para o capitão Gilson, para o Samuel, ele me ligou, junto com o capitão Gilson. Nós temos um convênio, né, de operação delegada aqui, a polícia tem condições de fazer essa fiscalização, além de qualquer cidadão também pode fazer e acionar a Polícia Militar. Então, o que nós queremos é melhorar o convívio social na nossa cidade. Não queremos dificultar, não queremos prejudicar, não queremos atrapalhar aquelas pessoas que vivem, né, da economia animal também, da economia do agro, que são as casas de agro que tem aí, que vendem ração, que vacina e tudo. Nós não queremos, o que nós queremos é disciplinar e melhorar o convívio, tanto de quem tem um animal, que quer trafegar, quer andar, mas nós queremos também que tenha respeito. Tem pessoas que reclamam que vão caminhar, está cheio de fezes de cavalo, em ciclovias, em calçadas. Então, isso não é. Então, nós temos que regulamentar, nós temos que disciplinar. Não é uma questão só de proibir. É uma questão de disciplinar a forma de nós convivermos, tanto com os animais, com os cavaleiros, e também as pessoas também, que a grande maioria não usa esse tipo de transporte. Então, nós temos que respeitar também quem não usa, quem faz caminhada, quem está lá se divertindo na praça, quem não quer sentir aquele odor ou pisar em fezes de animais. Então, a gente tem que respeitar isso daí e buscar construir aqui, nessa Casa de Leis, a melhor lei possível, né, que contemple as expectativas de todos. Né? Se não contemplar, as pessoas vão ter que se adequar a algumas regras. É assim que se vive em sociedade. Boa noite. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador. Pela liderança, a vereadora Amarildo. Eu também, senhor presidente, o vereador Marcelo falou aqui também, o vereador Pécori falou sobre a Praça da Secap, né? Uma questão só de... Obviamente que a gente tem que olhar os dois interesses, da preservação da praça e da necessidade da melhoria da mobilidade. Como falou o vereador Marcelo, esse projeto de duplicação da SP-139 foi anunciado aqui quando foi inaugurado o poupa-tempo ali, onde está funcionando hoje. O governador Geraldo Alckmin anunciou, aí teve aquela crise financeira aí mundial, uma crise aí que acabou atingindo os cofres públicos e suspendeu essa obra. E agora, com muito esforço, o prefeito Samuel fazendo gestões, naturalmente, quando foi feita a intervenção lá na praça, no ano passado, essa intervenção foi feita, salvo engano, no mês de março ou abril do ano passado, né? E ela foi inaugurada em agosto, né? Não se tinha conhecimento desse projeto que foi apresentado para nós. Eu estive na semana passada, junto com o prefeito Samuel, junto com o engenheiro do DR e junto com o engenheiro da empresa que vai fazer a obra ali, né? Nós não tínhamos conhecimento de que... Agora,
tudo está sendo feito para gerar menos impacto ali na praça. Nós estávamos ali discutindo até onde vai, até onde não vai. Vai ter uma ciclovia ali, vai ter uma calçada e vai ter um guarda-rail, né, com um muro de contenção no modelo australiano, de concreto, para inclusive melhorar a segurança de quem vai continuar usando a praça ali. Naturalmente que as árvores que foram suprimidas vão ser todas elas catalogadas, né, serão entre 20 a não sei quantas árvores lá, elas serão replantadas. Né? Agora, nós temos que olhar que é uma obra era uma obra anunciada em R$5.200.000, e uma obra que virou, salvo engano, após a licitação, R$5.200.000. Então, uma obra de um impacto. E, além disso, o Samuel também, vereador Beto, quando esteve em Brasília, na audiência lá que o deputado Paulo Alexandre Barbosa fez sobre a concessão da BR, lá ele conseguiu o compromisso da NTT de fazer a nova alça ali, logo assim que sai a licitação, o leilão da concessão aqui da BR-116, que se faça a nova alça ali da BR-116, ali junto à Fiat, para que os caminhões não precisem vir aqui mais até onde é a rotatória ali do Monumento da Imigração, depois talvez a rotatória vai ser a rotatória, que vai ter a opção também da rotatória ali da SECAP, para fazer essa manobra. Você tirar um caminhão que pesa 20, 30 toneladas, que está preparado para trafegar na rodovia, para trazer ele para o centro, causa um problema de mobilidade, de trânsito enorme. Né? Então, isso tudo está sendo debatido. E tem uma preocupação. Tem empresas ali, tem a Fiat, a Ford, tem a academia, tem o Colégio Val Ribeira. Tudo tem que ser pensado ali. E o prefeito está atento a tudo isso. Não é uma questão que está correndo solto. A DR vai lá e vai fazer intervenção da forma como eles querem. Está sendo atento a todos. Né? Então, não dá para falar também, como foi falado, que houve aí um desperdício de dinheiro público. Né? Com todo o respeito, né? Porque foi feita, vai ter essa intervenção vai trazer melhorias também para a praça, e vocês vão ver. Né? É a mesma polêmica que nós vivemos ano passado, quando o Samuel fez a intervenção lá nos pneus, né? Gerou depois, viram que acabou ficando bom. Nós temos que ter paciência com isso, temos que ter cuidado com isso, nós queremos preservar a praça, queremos que ela ainda continue sendo um ambiente de lazer, né? de integração social, né? Mas nós também precisamos da duplicação ali da SP-139, nesse primeiro trecho, e depois até lá, pelo menos até o trecho lá do Maracujá, lá, né? O pessoal estava segundo trevo lá. Né? Agora, não dá para se falar que está sendo um desperdício de dinheiro. E aí eu me sinto obrigado a falar que desperdício de dinheiro foi o Boulevard, né? Que ninguém pediu, e teve que ser desmontado agora, porque estava correndo o risco de cair na cabeça de alguém. Né? Aquele Boulevard custou pelo menos R$2 milhões, pelo menos. Né, que não serviu para nada, foi altamente criticado por toda a sociedade. O asfalto que foi feito na avenida, que a avenida não tinha um buraco. Então, é só uma questão da gente ter cuidado com o tipo de crítica, porque nós estamos discutindo um investimento de R$5,2 milhões, né, e está ali, a praça, nós vamos procurar preservá-la ao máximo possível. Uma parte, vereador. Claro. Hoje de manhã eu tive uma reunião com o Samuel, inclusive eu fui procurado no final de semana aí pelo Fabrício, que é morador lá, e alguns outros moradores, e o Samuel falou que ontem mesmo ele esteve conversando com o pessoal do DR em relação a recuar o máximo possível para que não seja prejudicada a praça. Eu acredito que ali vai ter um estudo novo ali em relação àquelas linhas vermelhas que está muito avançado ali. E eu acredito que a gente vai ter um bom resultado em cima disso, e a gente tem que confiar aí que é uma área de preservação do DR, e a gente não tem tanta gerência em cima disso, mas acredito que a gente vai fazer o trabalho político para que não tenha nenhum prejuízo para a população e nem para ninguém do bairro ali. Obrigado. A gente vai tentar preservar a melhor solução, seja para a comunidade, e é legítimo a comunidade, né, e parabenizo, porque tem que se manifestar assim, né, fizeram um abaixo-assinado inicialmente com 120 assinaturas, a gente respeita isso daí, né, a gente vai procurar
preservar o melhor traçado ali, que garanta a duplicação da rodovia, porque ela vai avançar também para o outro lado. Inicialmente nós pensávamos, né, e várias vezes, quando a gente falava, o próprio Samuel falava que a faixa do domínio do DR seria ali do lado do UPA. A gente achou que ia atingir só aquele... Quando veio o projeto do DR, veio lá pegando uma parte. O que a gente está discutindo agora com o DR é para minimizar os impactos na praça, né, que tem um traçado ali, um traçado mais inteligente, um traçado que minimize, né, que não uma coisa não exclua a outra. Claro. Vereador, então, e que o meu tempo foi muito pouco, claro, obrigado pela parte, só para acrescentar na sua fala aí, que, na verdade, a prefeitura ela está preocupada, sim, o prefeito está preocupado com os moradores do Jardim Esperança. Para onde aquele pessoal vai sair ali? Tem que dar aquela puta volta, passar no bairro lá, perdão da palavra. O pessoal que mora ali na... Escapuliu. Maravilhoso. E aí, aquela questão dos moradores do Jardim Esperança, tem que ficar preocupado ali. Os próprios moradores da Budista ali, né? A gente tem que ficar preocupado não somente ali, essa rotatória ali, se tivesse a possibilidade, no caso do DR, não sei se eles vão mudar o projeto, né? De não ser naquele local, né? Se tivesse um outro local, por exemplo, né? Mas não sei onde vai localizar. Porque ali a população, na verdade, eu até entendo, os moradores realmente estão preocupados com aquela... Vai ter muito barulho de caminhões manobrando ali, né? Na verdade, a preocupação ali ele envolve essa complexidade, porque vai ter naquele projeto lá dos 30 milhões, nós vamos também fazer a marginal lá do lado direito, né, que vai sair lá, vai interligar lá o Jardim Esperança, vai ser duplicado aquela ponte ali do Carapiranga e as pessoas vão entrar na cidade por ali, pela Fiat ali, para integrar. E aí vai integrar a Fiat, a Ford, a Academia, o Colégio Val Ribeiro, aquela rotatória ali, que é perigosíssima ali da Fiat, vai deixar de existir. Né? Aquela rotatória ela é perigosíssima, né? Porque você atravessa ali de um lado para o outro, vem carro que vem da marginal, vem carro que vem, entendeu? De vários sentidos ali. Então, está atento com isso. Ninguém está negligenciando, ninguém está deixando as coisas correrem solto. Jardim Esperança, tá bom? Bom, senhor presidente, era isso que eu queria contribuir com relação a essa discussão da praça, né? A gente espera que tenha o melhor resultado possível, né? Que tenha o menor impacto possível ali naquela praça, que é um patrimônio ali, não só da comunidade ali da SECAP, mas de todo o município de Registro. Muito obrigado e uma boa noite. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador. Pela liderança, Pela liderança, o vereador Jefferson Pécori Viana. Senhor presidente, isso me alegra muito que as autoridades estejam se mexendo para a gente criar soluções inteligentes, né? O que eu disse, e repito isso publicamente, é que se for feito da maneira como eu apresentei ali no croquis, é um desperdício de recurso público que foi feito. E eu espero que o prefeito, com toda a habilidade política que tenha, resolva isso e o dano que seja mínimo ou que não exista, né? O presidente, inclusive, está de testemunha, nobre vereador Amarildo, na quarta-feira, quando eu fui lá chamado pelos moradores, o DR, e não quero jogar a culpa na prefeitura, não, o DR não organizou nem o trânsito. O pessoal estava saindo na contramão, eu mandei um vídeo para o presidente rapidamente nos ajudou com o secretário de trânsito, e ele foi lá e resolveu. Então, o DR também, a maneira como ele está fazendo, foi o que eu disse hoje numa entrevista na rádio, assim, parece um desespero eleitoral do governador Tarcísio. Ficou 3 anos e meio sem fazer nada, quer tocar uma obra a toque de caixa, fazer uma obra a toque de caixa, e aí está fazendo de qualquer jeito. Não tem canteiro de obra, não tem placa. O Tribunal de Contas vai ser acionado, tem que ter uma placa dizendo início da obra, término da obra, valor investido, né? Até porque para a gente achar a licitação no site do DR é um trabalhão, assim, é difícil para quem não tem essa habilidade. Então, o que a gente está feliz em observar, o prefeito Samuel procurando uma solução, a população se organizando, e é um direito da população se organizar, um dever nosso responder, e eu acho que isso é muito importante. A gente espera que, inclusive, esses estudos sobre os danos às casas das pessoas, né, senhor presidente? Porque vai passar muito próximo, se for da maneira como eles projetaram, pode trincar as casas, comprometer a estrutura das casas, são caminhões grandes, né? E também um estudo que mostre ali, porque vão ser 3 rotatórias em 600 metros, né? Vão ser 3 rotatórias seguidas. Então, da gente entender melhor esse fluxo, essa engenharia do trânsito, porque para nós é muito importante
que esteja bem claro como vai ser feito, né? Por isso que, se for possível até, a gente fazer essa audiência pública na comissão de obras, para a gente entender, chamar as autoridades, chamar o DR, né? E isso nos traz uma certeza muito maior para que, de fato, não haja o gasto de recurso público de maneira indevida, de maneira insatisfatória. Então, sobre isso, senhor presidente, é o que eu tinha a dizer. Quero aqui aproveitar ainda para dizer que algumas vezes eu vou lá no sentido bloco D, no sentido nosso teto, e a situação da Avenida Ulisses Guimarães, nobre líder, talvez o senhor possa passar isso para a Secretaria de Trânsito, Obras, está cada vez mais afundando mais a Ulisses Guimarães. Alguns motociclistas têm falado que o pneu da moto ali tem no sentido centro está realmente muito baixa, que eles têm medo do pneu da moto deslizar e ter um acidente. Então, a gente espera que haja uma intervenção o mais rápido possível na Ulisses Guimarães para que não haja um acidente ali que seja uma fatalidade para as pessoas. Uma parte, sem dúvida. Acrescentando na sua fala, obrigado pela parte aí, essa preocupação dos proprietários de motos aí, que utilizam o dia a dia, veículo, que ali o tráfego é muito grande ali naquele trecho ali. É muito grande aquele. Realmente, o prefeito, eu estive conversando com ele, não sou líder do governo, mas eu fui conversar com ele sobre aquela questão, já está em projeto para resolver aquela questão ali. Ele vai ser resolvido. O prefeito já deixou claro, já conversou com o Vitor Hugo, já está em questão de um projeto que vai ser retirado toda aquela terra, que é uma turfa que tem por baixo ali, né? Então, a troca de solo, ele vai fazer, o projeto está sendo encaminhado já. Então, é uma boa notícia, né? Logo, logo está saindo do papel. Muito, porque os equipamentos públicos que a gente recebeu do governo federal, 3 deles vão ser feitos lá, né? O CAPS novo, a creche nova e o SER, que está feito no Jardim das Palmeiras. Então, vai ter um trânsito muito maior, os conjuntos, né, o Minha Casa Minha Vida vai ser feito lá também, próximo do bloco D2, obras que a gente aprovou o empréstimo aqui que vão ser feitas, a Oscar Magário vai ser aumentada, entre outros. Então, o fluxo lá vai aumentar muito. E o nobre vereador Marcelo traz uma boa notícia, porque, às vezes que eu tenho ido lá, eu tenho ficado preocupado, bastante preocupado mesmo, porque é uma região ali pantanosa, né? Uma região muito úmida, e, de fato, a terraplanagem ali tem que ser feita de maneira muito adequada para que não haja esse tipo de problema. Então, isso é uma notícia que nos agrada muito. Senhor presidente, quero compartilhar aqui também com os nobres pares, que além do governo federal estar construindo esse novo CAPS, né, porque para a população entender, em registro tem 2 CAPS, um para o público adulto e um para o público infantil. Só que atualmente a gente só tinha um prédio próprio, aquele prédio ali no Jardim Paulista, próximo do Sanivale. O outro prédio é alugado num aluguel aí com a Diocese de Registro. Então, com esses 2 prédios, nós vamos ter 2 prédios próprios. E, além da construção deste novo prédio, o governo federal está reformando o prédio do Jardim Paulista, que eu, inclusive, mostrei lá que o solo estava cedendo. Então, quero aqui registrar, senhor presidente, que o governo estadual tem que ter mais responsabilidade com essas obras. Foi dito para nós, eu, inclusive, quando estive lá, encontrei a secretária de Saúde, a Maria Carmen, junto com o engenheiro da obra, ele disse: toda a obra do governo estadual, essas obras parecidas, né, inclusive a UBS da Vila Ribeirópolis, entre outros, todas têm os mesmos problemas de infiltração e de terraplanagem do solo ceder. Então, não dá para um equipamento de 5 anos a gente está tendo que ir lá e reformar. Então, o que o governo estadual aqui faz de errado, o governo federal tem que ir lá e colocar recursos para reformar um prédio de 5 anos. Veja se isso tem algum cabimento para nós. Gastar recursos para reformar um prédio que é novo, ou deveria ser novo. Então, quero destacar isso. Enquanto tem gente que verbaliza recursos que nunca trouxe, mas diz que ia trazer em algum dia, nós estamos construindo um novo CAPS e reformando o atual CAPS que o governo estadual fez de maneira inadequada. Senhor presidente, ainda quero aqui destacar a questão da Sabesp, não é? Novamente, mais uma explosão lá em São Paulo, numa intervenção da Sabesp. Novamente, a Sabesp precarizada. Novamente, reclamações sobre a qualidade da água. Novamente, reclamações sobre interrupções no fornecimento da água. Até quando? E isso me preocupa porque a resposta é ainda mais perigosa. O governador Tarcísio vendeu a Sabesp. Deu a Sabesp, uma das empresas que dava mais lucro no estado de São Paulo, deu para investidores privados fazerem da Sabesp objeto de lucro. Então, a Sabesp não está preocupada hoje em dia com a qualidade da água que chega na sua casa. Está preocupado com as ações dela valorizando na Bolsa de Valores para ela ganhar mais dinheiro.
Vocês têm que lembrar disso. O governador Tarcísio é o responsável pela venda de um dos maiores patrimônios do povo paulista. A Sabesp foi vendida por você, Tarcísio. E nós não vamos nos esquecer disso. Tenha ciência. Tenha ciência que o que você fez em 3 anos e meio, não adianta correr e fazer de qualquer maneira, que nós vamos fiscalizar. Não dá para atropelar a lei. Não dá para atropelar as regras. Não dá para atropelar tudo aquilo que tem que ser feito para que as obras sejam garantidas com maior qualidade. Também quero anunciar aqui que nos próximos dias está se concretizando, nobre líder, a ida a Brasília para a gente anunciar, de fato, a entrega e a assinatura da área da FEPASA para a Prefeitura Municipal de Registro, uma questão de pequenos detalhes, para que até o final do mês isso ocorra e o prefeito Samuel tenha à sua disposição uma área bastante grande, que já tem alguns projetos em vista para a construção, e que a gente consiga fazer como é sempre dito por todo mundo aqui. A gente quer uma união entre governo estadual, governo federal, governo municipal. Eu não fico feliz de vir aqui dizer que o Tarcísio quer fazer não está dando certo, que ele não fez nesses 3 anos e meio. Eu não fico feliz, mas eu tenho que cobrar isso, porque ele também é um governador do estado onde eu moro, embora não conheça o estado onde ele governa. Então, a gente tem que fazer a cobrança para ter o resultado. Como também muitos dos senhores fizeram cobrança ao governo federal, e a gente leva a cobrança ao governo federal. Estou bastante descontente com a situação do INSS, a gente tem que resolver isso, é um problema. Bastante descontente com a questão das tarifas que os Estados Unidos impuseram a nós em função do pedido de pessoas que são contra o nosso país. Então, o presidente está reunido lá na França agora com o presidente Donald Trump para, mais uma vez, resolver o problema que os antipatriotas, os vende-pátrias, criaram para o nosso país. Senhor presidente, posso continuar? Então, esses vende-pátrias vão ter uma resposta nas urnas. Quer dizer, aqueles que não estão presos, ou aqueles que vão ser presos... Segura o tempo do vereador Jefferson. Vereador, por favor. Eu não quero retirar o senhor do plenário, por favor. Aqueles vende-pátrias que usam o dinheiro público para viajar para os Estados Unidos e pedir para que o nosso país seja taxado. Ou vão perder nas urnas, ou vão pagar na cadeia, que é onde os vende-pátrias têm que estar. A nossa Constituição, inclusive, prevê, em tempos de guerra, punições bastante restritas para os vende-pátrias, E hoje a gente tem vende-pátria. Isso. O senhor já usou o seu tempo? Não sei se vai usar. O senhor que respeite o meu tempo, por gentileza. Esses vende-pátrias vão ser punidos pelas urnas e pelas leis. E a gente vai ver uma boa parcela deles mofando na cadeia, senhor presidente. Quero aqui dizer que nós estamos construindo um país que nos dá orgulho. Agora, os motociclistas vão ter uma linha de financiamento, os entregadores vão ter uma linha de financiamento para comprar equipamentos novos. Os motoristas de Uber também, senhor presidente. Então, é um país que se preocupa com todos os trabalhadores e trabalhadoras. E esse é um compromisso que a gente vai seguir honrando. E, ao contrário daqueles que vendem a pátria, nós defendemos a pátria. E esses que vendem a pátria pagarão pela própria língua. Senhor presidente, continuamos lutando para que Registro receba mais investimentos, que o governo federal continue sendo elogiado por priorizar Registro como uma cidade do futuro, do presente, e uma cidade que a gente tem o respeito e o cuidado necessário para o desenvolvimento. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que será realizada no dia 9 de junho de 2000. Está errado. 16 de junho de 2026, terça-feira, às 9 horas, pela Comissão de Justiça e Redação, e no dia 19 de junho, quinta-feira, às 18 horas, pelas demais comissões. E a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 22 de junho, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a presença de todos e às 20 horas e 58 minutos encerro a presente sessão.